Ei, vem comigo nessa jornada de conhecer o início de tudo. No livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, você vai conhecer o relato sobre a soberania de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Ele fala e o universo vem à existência, demonstrando o seu poder e autoridade sobre a criação. Esse aspecto ressalta a transcendência e a grandeza de Deus, que está acima de tudo e de todos. Além disso, a criação do ser humano, a imagem e a semelhança de Deus é de importância significativa. Isso destaca a dignidade e o valor intrínseco de cada ser humano, bem como a sua posição especial como representante de Deus na Terra. Essa imagem divina também implica responsabilidade moral e espiritual, pois somos chamados a refletir os atributos de Deus em nossa vida e em relacionamentos. O propósito da criação, conforme expressão em Gênesis, é estabelecer uma comunhão íntima entre Deus e a sua criação, especialmente com o ser humano. Deus caminha no jardim com Adão e Eva, estabelecendo uma relação de proximidade e confiança. Isso enfatiza o desejo de Deus de se relacionar pessoalmente com a sua criação e de compartilhar a sua vida e amor com ela. Além disso, o relato da criação em Gênesis estabelece as bases para muitos outros ensinamentos bíblicos, incluindo a importância da família, o valor do trabalho e a responsabilidade humana de cuidar da criação de Deus. Esses temas são desenvolvidos ao longo de toda a Escritura e encontram o seu cumprimento em Jesus Cristo, o novo Adão, que restaura a comunhão entre Deus e a humanidade caída. Em Colossenses 1:15-17, Paulo descreve Jesus como um primogênito de toda a criação e sustenta todas as coisas. Isso destaca a centralidade de Cristo na criação e reafirma a verdade da soberania divina sobre o universo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. A segunda parte, nós vamos falar sobre os patriarcas em Gênesis. Os relatos dos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó destacam a fé, a obediência e a fidelidade a Deus em meio às adversidades e desafios da vida. Abraão é especialmente destacado como o pai da fé, pois creu em Deus e lhe foi imputado como justiça. Sua história ilustra a importância da confiança e da obediência a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Além disso, os relatos dos patriarcas enfatizam o papel de Deus como o Deus da aliança, que estabelece e cumpre as suas promessas ao seu povo. Deus faz aliança com Abraão, Isaque e Jacó, prometendo-lhes descendência, terra e bênçãos inúmeras. Essas promessas não são baseadas no mérito humano, mas na graça, na fidelidade de Deus. Os relatos dos patriarcas também ensinam sobre a providência divina e o cuidado de Deus por seu povo ao longo da história. Mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, Deus está presente, guiando, protegendo e promovendo o seu povo de acordo com o seu plano soberano. Romanos 4:16-17, Paulo destaca a fé de Abraão como exemplo para todos os crentes, afirmando que aqueles que são da fé de Abraão são também herdeiros da promessa de Deus. Isso ressalta a continuidade da obra de Deus ao longo da história e a importância dos patriarcas como modelo de fé e confirmação em Deus. Se você está gostando de saber sobre o início de tudo, já me segue, compartilha para que mais pessoas também tenham esse conhecimento e não deixe de comentar aqui o que você está achando.
Gente, vocês já pensaram que os acontecimentos do Antigo Testamento, eles apontam para verdades espirituais mais profundas do Novo Testamento? Coisas que já aconteceram e que ainda vão acontecer? Tudo está sendo apontado para o Novo Testamento. Vejam isso. Um tipo claro do que aponta em Gênesis é a história de José, que pode ser visto como um tipo de Cristo. José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, vendido moedas de pratas e eventualmente se tornou salvador para o seu povo ao fornecer alimento durante a fome no Egito. Esse evento prefigura a rejeição, a traição e a redenção de Jesus Cristo, que foi vendido por 30 moedas de prata, crucificado e se tornou salvador da humanidade, fornecendo a salvação espiritual para aqueles que nele creem. Outro exemplo em Gênesis é o sacrifício de Isaac por seu pai Abraão. Isaac carregou a lenha para o sacrifício, assim como Jesus, que carregou a cruz para o seu sacrifício. Assim como Isaac estava disposto a ser sacrificado pelo seu pai, Jesus voluntariamente deu a sua vida como sacrifício pelo pecado da humanidade, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Além disso, a criação de Adão, a imagem de Deus, na tipologia de Jesus, que é chamado por último Adão, em 1 Coríntios 15:45, diz: assim como Adão foi o progenitor da raça humana, Jesus é o início de uma nova humanidade espiritual que é restaurada em relação a Deus. Esses são apenas alguns de muitos outros exemplos que o Antigo Testamento aponta para a humanidade. E se você quer conhecer mais, já me segue, deixa aqui nos comentários e compartilha para que mais pessoas também fiquem sabendo disso que você acabou de saber, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!